Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre na busca dos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você já ouviu falar do Código de Hammurabi, um famoso conjunto de leis da antiguidade? Você sabia que o Código de Hammurabi tem uma relação com a arqueologia bíblica? Pois esse será o assunto do programa Evidências de hoje, então não sai daí, porque o nosso programa está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências, mas antes de entrar hoje no assunto sobre o Código de Hammurabi, eu quero dar um presente especial para você e sua família. É o Guia de Estudos da Bíblia Evidências, preparado com muito carinho para você e uma oferta do Anjos da Esperança. Você quer adquirir esse curso? É simples. Entre no site biblia.com.br ou, se achar mais fácil, ligue para a gente no horário comercial pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121, ou então você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no canto do seu vídeo. Aí é só preencher um pequeno cadastro e em poucos dias o Guia de Estudos chegará na sua casa. E o que é melhor, inteiramente de graça. Então não perca essa oportunidade agora mesmo. Muito bem, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre legislação. Leis e regulamentos existem desde a antiguidade da humanidade para organizar a sociedade de um modo geral. É por isso que o mundo está cheio delas, cheio das leis, das regras. Aliás, segundo a própria Bíblia, até Deus, o Criador, instituiu sua lei antes do pecado para manter organizadas as estruturas de um universo que pudesse ser perfeito. Entretanto, há governantes e administradores e políticos que instituem algumas leis que seriam no mínimo estranhas. Em Roma, por exemplo, Calígula decretou que o seu cavalo deveria ser honrado como primeiro-ministro do império. Carlos Magno, apesar do seu brilhantismo, proibiu as mulheres de aprenderem a ler, e Napoleão baniu o salto alto do Palácio de Versalhes porque ele temia que as pessoas com salto alto pudessem ser mais altas e assim evidenciarem a estrutura dele, que era baixinha. Mas a despeito de alguns políticos, monarcas e administradores excêntricos, tanto do passado como do presente, a história também registra a administração de bons monarcas que elaboraram decretos com o único fim de proporcionar o bem comum geral para os seus súditos. E um desses foi o famoso Hammurabi. Você quer conhecer o rei Hammurabi da Babilônia? Então vou apresentá-lo para vocês. Aqui no nosso telão, nós temos uma imagem do rei Hammurabi, uma estátua original do 18º século a.C., que nos dá uma ideia de como seria esse monarca. Ele governou o primeiro império da Babilônia em cerca de 1792 a.C. até 1750 a.C. Essa é mais ou menos a época do seu governo. O seu nome, conforme o costume da época, elogiava uma divindade adorada pelos amoreus. Essa divindade seria Amu. Então, Hammurabi ou Hammurabi significa Amu, o deus Amu é grande. Aliás, são muito famosas as cartas de Mari, alguns pequenos tabletes de argila contendo escritas antigas que nos oferecem a mais rica fonte de informações sobre Hammurabi. Essas cartas o apresentam como um notável administrador preocupado sobretudo em fazer o bem a todos os seus súditos. Hammurabi era um rei que dava atenção aos pobres, segundo as fontes antigas. Ele também criava recursos para ajudar aqueles que fossem vítimas de calamidades naturais. Veja que brilhantismo para a época. Ele construiu sistemas de irrigação nas regiões desérticas do Oriente. Ele também fez com que o seu governo solucionasse a maior parte dos problemas com enchente e também estiagens prolongadas. Você quer conhecer o reino de Hammurabi? Então eu vou mostrar para você também aqui na tela o tamanho da extensão do reinado dele. Preste atenção, vamos colocar aqui um mapa. O reino de Hammurabi era longo, grande, ele se estendia desde as colinas
de Zagros, do Monte Zagros, até ao médio do Eufrates, como você pode ver por toda esta extensão de faixa que tem aqui. Quando ele assumiu o trono, logo após a morte do seu pai, que se chamava Sin-Muballit, a dinastia da qual ele fazia parte já estava no governo há mais de 100 anos e descendia dos famosos sheiks do deserto, muitos dos quais ainda dominam em países como, por exemplo, os Emirados Árabes. Contudo, nenhum dos ancestrais de Hammurabi conseguiu fazer uma efetiva união de toda aquela região. Por isso, quando ele começou a governar a Mesopotâmia, nesse caso, a Síria pertencia a um tabuleiro de xadrez onde cada local, tanto da Síria como da Mesopotâmia, pertencia a um monarca diferente. E sempre um lutando contra o outro. Isso nos dá uma boa ideia dos desafios do novo rei Hammurabi. Ele tinha que governar várias cidadezinhas independentes, mas que ficavam em conflito entre si. Mas ele procurava estabelecer a paz e evitar uma guerra civil. Aliás, Hammurabi nunca poderia apoiar uma cidade sem a irritação da outra. Então, cada dia que passava, o seu desafio era cada vez maior. Ele estava quase correndo o risco de ficar fadado ao desaparecimento. Aliás, nessa época, um rei local não passava de um símbolo proforme que, na verdade, não mandava tanto quanto deveria. Aí o que fez Hammurabi? Bom, a história apresenta que a primeira coisa que ele fez ao assumir o trono foi instituir a religião no coração do seu povo. Há até quem defenda que ele talvez fosse monoteísta, ou pelo menos monolátrico, adorador de um único Deus. Talvez até algo parecido com o patriarca Abraão, que também era monoteísta. Mas, como nós não conseguimos saber detalhes disso, isso é apenas uma hipótese. De qualquer maneira, o politeísmo não foi extraído da região, não foi extirpado dali. Vários deuses ainda estavam na mente do povo. Então Hammurabi instituiu, pelo menos essa certeza nós temos, que havia um ser superior acima de todos os deuses cultuados na região e que as pessoas deveriam reconhecer isso. A esse Deus ele chamava de Marduk, o filho unigênito de Enlil. Agora, demoraram cerca de 30 anos até que Hammurabi conseguisse realmente se consolidar como o senhor de toda a Suméria e também da Acádia. E durante esse período, ele pregava a fidelidade devida ao deus Marduk e a obrigatoriedade em cumprir as suas leis. Mas a história conta que após a sua morte, a morte de Hammurabi, o povo acabou se desviando das orientações legais por ele instituídas e o império, que estava indo até muito bem, começou a entrar em decadência. Os estados e aquelas cidades que eu falei anteriormente voltaram a brigar. Aquele culto a vários deuses, que a gente chama de idolatria, começou a se acentuar livremente nos meios populares e começou também a haver inúmeras rebeliões internas, seguidas de invasões de terra, expropriações de terras e principalmente ataques vindo dos cassitas e dos hititas. Agora, o curioso é que muito desse comportamento social da época era reprovável e tinha, por mais estranho que pareça, uma temática religiosa por detrás de uma sociedade voltada à bebedeira, ciúme, farras, que era justamente um eco da natureza humana espelhado no comportamento dos deuses da Mesopotâmia. Aliás, como já acentuou alguém, as pessoas não tendem a ser moralmente melhores que os deuses que elas adoram. E isso é verdade. A essa altura, você já deve imaginar qual foi o resultado de tudo isso. O povo voltou a ficar desunido, a adoração a vários deuses começou a crescer cada vez mais e em pouco tempo vieram os assírios e dominaram a religião e a região, impondo uma terrível ditadura sobre a população em geral. Foi a decadência realmente daquele reino que Hammurabi tinha governado. E talvez é bem provável que, por antever essa reviravolta do povo, Deus aparecera a Abraão cerca de 2 séculos antes de Hammurabi e lhe pedira para abandonar aquela terra, voltando-se para a região de Canaã, que hoje forma parte do Estado de Israel. Considerando então que Abraão estaria 1 ou 2 séculos antes de Hammurabi, é provável sim que Deus tenha tirado Abraão ali do meio dos caldeus
para, de certa forma, preservar um povo que não se desviaria dos ensinos primitivos que foram deixados desde um outro patriarca chamado Adão e outro patriarca chamado Noé. Esses ensinaram uma religião monoteísta, mas, como eu falei, que foi deturpada pelos povos ali da região da Mesopotâmia. E com um ponto curioso. Tanto Abraão como o futuro rei Hammurabi eram ambos semitas, de modo que poderiam até ser parentes distantes. Porque, aliás, foi desse tronco semita que surgiu o povo hebreu e, por extensão, o Messias, que os cristãos reconhecem como sendo Jesus de Nazaré. Mas isso é história para outro programa. Voltando a Hammurabi, ele parecia perceber que, após a sua morte, reis incompetentes acabariam se desviando dos seus princípios e os súditos da nobreza. Isso iria desmoronar a estrutura que ele deixou. Sendo assim, Hammurabi resolveu gravar em pedra um resumo de suas leis, registrando-as para a posteridade. É curioso que, para as pessoas do Antigo Oriente Médio, a pedra sempre foi e continua sendo um símbolo de eternidade. Eu vou mostrar para vocês agora uma cópia dessa lei de Hammurabi que foi descoberta em 1902 e hoje está no Museu do Louvre, em Paris. Ela aparece aqui, olha. Essa é a grande estela ou pedra comemorativa de Hammurabi, trazendo todas as suas leis. Aqui nesse canto você tem o topo da pedra, onde você vê Hammurabi recebendo as leis das mãos de Marduk, que seria a divindade que, segundo ele, lhe revelara as leis. Essa pedra foi encontrada, era uma cópia antiga, que foi encontrada em 1902, na antiga capital da Pérsia. E esse achado até renovou a história do direito, porque a estela de Hammurabi tem muitas inscrições que são conectadas a várias legislações. Hoje, como eu falei, ela está preservada no Museu do Louvre. E ela traz artigos que representam todas as decisões legais do reinado de Hammurabi. E ela está separada em campos de religiosidade, secularidade, ou seja, algo que seria religioso, algo que não seria religioso. Alguns pensam que o deus que está ali no topo seria Marduk, como eu falei. Outros acreditam que seria Shamash, o deus Sol, aquele que é também demonstrado como sendo o deus da justiça. Os princípios desse tratado são todos colocados numa perspectiva religiosa, mesmo aqueles que se tratam de ações civis. Porque na época a distinção entre religião e Estado não era tão estabelecida como hoje. Agora, o Código de Hammurabi põe como princípio máximo da sua lei, ou pelo menos a finalidade dos seus termos, aniquilar, segundo está escrito na pedra, aniquilar o mal e o ímpio, para que o forte não prejudique o fraco. Eu achei tão interessante essa expressão, uma lei para que o forte não prejudique o fraco. O Código de Hammurabi também pode ser distinguido em 3 categorias de direitos e obrigações dos cidadãos locais. Ou seja, Hammurabi se preocupou muito com a unidade do império, já falei isso. Então ele fomentou as ciências, a economia e também, por tabela, a política e a religião. Tratava-se, portanto, de um obelisco, como vocês podem ver aqui atrás, grande, ele é de grande extensão. Ele tem 2,25 metros de altura, aproximadamente, e como eu falei, se você algum dia for a Paris, poderá ver pessoalmente esse grande código de leis que possui 250 artigos legais que vão desde delitos contra a propriedade privada até o desrespeito aos magistrados. Também, como eu falei, eu acho que é importante repetir, o objetivo primordial do Código de Hammurabi era unir o reino por meio de um conjunto de leis gerais. Então, para atingir esse propósito, Hammurabi mandou distribuir as cópias da lei por várias partes do reino. Ou seja, quando você pega o Código de Hammurabi, você vê que ele era colocado originalmente na porta de uma cidade, para que todo mundo que entrasse ali pudesse ler quais são as regras de conduta daquela cidade. Então, originalmente, ele seria um obelisco público, que depois foi encontrado, uma dessas cópias foi encontrada no início do século XX e levada para Paris. As leis que estão nesse código exibiam penalidades para falta de execução de várias regras pré-estabelecidas em diversas áreas. Como eu falei, a agricultura, por exemplo, o comércio, até a construção civil,
pecuária, relações familiares, ou seja, um código muito completo. E essas penalidades previstas em lei aconteciam conforme a posição ocupada pelo indivíduo em relação à sua classe social. A semelhança do Código de Hammurabi com muitos outros itens que nós temos em legislações posteriores são muito interessantes. Por exemplo, existem semelhanças entre o Código de Hammurabi e o Código de Moisés. Aliás, são semelhanças tão impressionantes que alguns até pensaram que Moisés estaria copiando o Código de Hammurabi. Nós vamos falar um pouco sobre isso nesse programa. Agora, Hammurabi, como Moisés, por exemplo, faria posteriormente, Hammurabi também condenava a magia, e a gente tem isso também na lei mosaica. Hammurabi condenava o homicídio e Hammurabi também condenava a cobiça, pecados que também são completamente condenáveis na lei mosaica. A semelhança realmente chama bastante a atenção. Agora, sobre a organização do Código de Hammurabi, depois eu entro no Código de Moisés, há uma divergência entre os especialistas que analisaram a pedra. O fato é que as leis de Hammurabi não têm as mesmas características das leis ocidentais contemporâneas. A Constituição que predomina atualmente apareceu somente com o Código Civil da época de Napoleão, se eu não estiver enganado. Agora, de acordo com os especialistas, isso não significa que não haja uma ordem no Código de Hammurabi. Apesar de algumas falhas na lógica dos assuntos, estudiosos como Bergman pesquisaram bastante toda aquela pedra e chegaram a propor uma provável estrutura de como estariam as leis de Hammurabi bem sistematizadas. Eu vou colocar aqui no quadro e você vai poder ver como é que seria uma provável organização do Código de Hammurabi. Vamos ver. Em primeiro lugar, você teria leis punitivas de prováveis delitos praticados durante um processo judicial. Isso é o que está nos artigos 1 a 5. Esse número de artigos foi colocado pelos especialistas, tá bom? A lei não traz os artigos numerados. Vamos continuar. Depois, você tem uma série de leis regulatórias do direito patrimonial. São os artigos 6 até o 126. Aí você tem leis regulatórias do direito de família e herança, artigos 127 até o artigo 195. A seguir, você tem leis destinadas a punir lesões corporais, são os artigos 196 a 214. Depois, leis que regulam os direitos e obrigações de classes especiais, como médicos. Aí você tem os incisos 215 até 223. Veterinários, que vão do 224 a 225, e até barbeiros, ou seja, todas as profissões parecem ter sido contempladas ali. E, finalmente, temos também artigos do 228 a 233, com leis para pedreiros, depois barqueiros, até o inciso 240, leis regulatórias de preços e salários, 241 a 277, leis adicionais regulatórias da posse de escravos. Aí você vai até o final da legislação, ao artigo 282. Alguém que está me assistindo que é da área do direito deve achar muito interessante isso, e um bom trabalho aí de história do direito é fazer uma análise comparativa do Código de Hammurabi com as leis atuais e, por que não, com a lei de Moisés, que daqui a pouquinho eu vou explicitar para vocês. Esses códigos parecem um tanto severos para nós que vivemos hoje. Quando você lê a lei de Hammurabi ali, parecem muito duros, especialmente para o pessoal do século XXI, onde temos uma mentalidade ocidental, principalmente hoje marcada pelo proibido proibir. É que quase todas as prescrições de Hammurabi terminam com sentença de morte para aquele que infringir a lei. E na nossa cultura isso é uma coisa meio assim complicada. Num trecho, por exemplo, a lei de Hammurabi recomenda que, se fosse declarado que determinada casa estava em chamas, por exemplo, e uns daqueles que ajudaram a apagar as chamas da casa por cobiça roubasse um dos utensílios daquele que era vítima, segundo o Código de Hammurabi, esse sujeito, apesar de estar ajudando a combater o fogo, por ter roubado algo da casa da vítima, ele mesmo deveria ser jogado no fogo juntamente com o objeto que ele acabou cobiçando ou roubando. Se alguém entrasse com violência numa casa, por exemplo, e fosse apanhado
na hora do seu crime ali, ele também seria morto e o seu corpo seria enterrado na sua própria casa para servir de lição para os demais. Eu sei que é forte. Agora, venha comigo à tela que eu ainda vou mostrar algumas leis para você de Hammurabi, como elas estão escritas ali, para que você veja exatamente o que está escrito na pedra. Ou seja, eu vou mostrar para você algumas traduções do Código de Hammurabi. Olha aqui. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou da corte, ele será condenado à morte. E também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Ou seja, o receptador. Se alguém arrombar uma casa, deverá ser condenado à morte na parte da frente do lugar do arrombamento e ser enterrado. Ou seja, o sujeito arrombou a casa ali, ele é morto em frente àquela casa. Vamos ao próximo. Se uma pessoa deixar entrar água e esta alagar as plantações do vizinho, ele deverá pagar 10 gur, que é uma medida de peso, 10 gur de cereais para cada 10 gan de terra. Gan também é outra medida agrícola. Se um homem adotar uma criança e der o seu nome a ela como filho, criando-o, esse filho, quando crescer, não poderá ser reclamado por outra pessoa. Leis de adoção. Mais um. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados dentro d'água. Mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei pode perdoar a seus escravos. A despeito de serem leis fortes, você há de admitir que algumas delas são até inovadoras demais, considerando que são leis que já existem há 3.800 anos aproximadamente. Agora, a mais famosa lei que aparece no Código de Hammurabi também é registrada na Bíblia e esta sim é muito citada em nossos dias. É a chamada Talionis Legis, como os latinos a apelidaram, ou Lei do Talião. Você pode não conhecer a lei por esse nome, Talionis Legis, mas talvez já ouviu o ditado que diz olho por olho, dente por dente. Talionis quer dizer lei do tal qual, ou assim como foi, assim será. Então, essa lei do tal qual, Talionis Legis, acabou sendo uma forma de legislar o limite da vingança. Assim como João fez contra Cláudio, Cláudio pode fazer contra João numa ilustração. Agora, não pense que isso aqui significa um código 00 para matar, ou aquelas pessoas de serviço secreto que têm licença para atirar e matar. O que essa lei do talião, lei do tal qual, prescreve, como eu disse, é um limite para a vingança. Eu vou explicar para você. Lembre-se que, na época em que viveu Hammurabi, era um contexto em que as pessoas tinham o costume de matar umas às outras a troco de nada. Bastava, por exemplo, se sentir verbalmente agredido para você chegar e assassinar o outro. Ora, agora imagine a situação. A família daquele que fora morto vai planejar, obviamente, uma vingança conforme o costume da época. Uma vingança contra o assassino. Aí essa família daquele que foi morto mata o assassino. Aí é a vez da família do assassino querer vingança. E mata alguém da família do outro. E aquele vai vingar e assim por diante. Ou seja, em outras palavras, a vingança vai ser repetida, repetida, repetida e não vai terminar nunca. Vai ficar parecido com aqueles filmes de duas famílias que são inimigas por gerações. É por isso que o texto prescreve. Se alguém perde um olho, deve ser indenizado pelo culpado, arrancando desse apenas um olho, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Uma vez isso feito, ambos estão quites e não há mais necessidade de vinganças eternas, pois o olho já foi pago pelo olho, o dente foi pago pelo dente e ponto final. Agora, e quanto a Moisés? Moisés também fala olho por olho, dente por dente. Será que Moisés estaria plagiando o Código de Hammurabi? Não, isso é simples de entender. A primeira coisa que nós precisamos ter em conta é o que significa inspiração profética da Bíblia. A Bíblia, quando fala de inspiração, não significa ineditismo. Deus não ditou a palavra dele ao ouvido dos profetas, ele a inspirou, ou seja, Deus inspirou a ideia à mente do profeta. Agora coube ao profeta, ao autor bíblico, escrever aquele pensamento de Deus com suas próprias palavras. Por exemplo,
Paulo, quando vai escrever, ele escreve com um grego muito mais erudito do que aquele que encontramos no Apocalipse, porque Paulo tinha muito mais cultura do que o apóstolo João, ou o secretário que ajudou o apóstolo João a escrever o Apocalipse, supostamente. Cada um se expressava com a sua própria cosmovisão, aquelas verdades que Deus colocou na mente deles. É lógico que o Espírito Santo encaminhou isso para que a pessoa não cometesse erros que pudessem comprometer a revelação dada por Deus. E quer um exemplo que um profeta inspirado por Deus, um escritor bíblico, pode sim copiar, não necessariamente plagiar, apenas fazer referência a algo que já existia antes dele, que talvez não fosse inspirado? Nós temos o exemplo de Paulo. Paulo, quando estava pregando, ele citou o poeta Arato, que era um poeta dos gregos, ele citou Epimênides, que também era dos gregos, e nenhum desses dois eram profetas inspirados na Bíblia. Mas Paulo usou expressões deles para dar um contorno, uma ilustração da sua mensagem. De igual modo, Lucas, ao escrever o seu evangelho, também fez uma pesquisa, uma investigação de todas as fontes e, a partir delas, compôs o evangelho. Em outras palavras, um autor inspirado pode sim buscar recursos de citação e pesquisa. Agora, e com relação a Jesus? Você sabia que Jesus também citou Moisés e, por tabela, algo que está no Código de Hammurabi. Mas veja nas palavras de Jesus como a lei do talião seria traduzida de uma forma diferente. Vamos ler aqui na tela o que disse Jesus. Ouvistes o que foi dito, Jesus cita Moisés, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Jesus não estava de maneira nenhuma dizendo que nós não podemos buscar os nossos direitos, que nós não podemos contratar um advogado ou acionar a legislação a nosso favor. Não é isso. Jesus não está ensinando ninguém a ser sangue de barata. Mas, de qualquer maneira, ele está mostrando que o amor pode trazer muito mais justiça do que a vingança, do que a busca de direitos. Ou seja, você na vida tem que saber eleger as suas batalhas e muitas vezes escolher se você quer ter razão ou ser feliz. E às vezes o ser feliz não está em ter o meu direito satisfeito, mas em amar o meu semelhante. Às vezes não compensa ir até as últimas consequências por um direito adquirido. Há famílias que ficam gerações e gerações brigando por causa de herança e no final todos são punidos. Portanto, a lei do talião, dita por Hammurabi e citada por Moisés nos lábios de Jesus, é a lei do amor. Esse foi o programa Evidências de hoje, mas semana que vem estaremos de volta aqui para mais um encontro na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança, o canal do Evidências. Até lá!